Bom, minha gente, começando mais um podcast Câmara de Vencedores. Aproveita, compartilha aí com todo mundo. Hoje eu estou trazendo aqui um ex-candidato a governador. Esse cara botou a cara a tapa, foi para cima. Ele tem 39 anos, é médico, cardiologista, pecuarista, empresário e é pré-candidato a prefeito de Parauapebas. Estou falando aqui do doutor Felipe. Doutor, seja muito bem-vindo aqui nesse programa, viu? Prazer recebê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigado, Emeval, pela essa oportunidade. É um momento oportuno, né? Agora, chegamos nessa pré-campanha, é importante que a nossa mensagem chegue a toda a população de Parauapebas e a Câmara de Vencedores é isso aí, vai nos levar a todo mundo aqui em Parauapebas. Doutor, a gente tem sempre trazido pessoas aqui que têm uma história boa para contar. Todo mundo tem uma história, mas uma história boa nem todo mundo tem. E você é um camarada que nos inspirou a convidá-lo para vir aqui hoje, porque, olha só, é importante a gente mencionar essa situação aí, de que foi candidato a governador, um pecuarista, um cara do interior, que vem lá de Água Azul do Norte, já tem no DNA política, né, porque eu soube que seu pai foi prefeito lá, mas a sua história particular é de muita coragem, mesmo apesar do seu jeito, tímido. Você foi candidato a governador, doutor Felipe? É sim, Demerval. Eu sou daqui do município de Água Azul do Norte, é um município filho de Parauapebas. Minha mãe era professora no tempo que o doutor Faisal era o prefeito dessa cidade, dava um suporte muito bom à região que é o município de Água Azul. Água Azul foi emancipada e depois meu pai teve a oportunidade de ser prefeito daquele município por 8 anos, 2 mandatos consecutivos, sem nenhum afastamento, nenhuma intercorrência. E o DNA político dele, né, se fez prevalecer agora nas últimas eleições ao governo do Estado. Eu sou um médico cardiologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com uma boa formação, onde nós tivemos uma formação em medicina na Fundação Unirg, em Gurupi, Tocantins. E depois eu fiz minha residência no Instituto Estadual de Cardiologia do Rio de Janeiro. E depois minha subespecialidade no Hospital Beneficência Portuguesa de Rio Preto e depois no INCOR de São José do Rio Preto. Prontamente vi a necessidade de retornar para mais próximo possível dos meus pais. Meus pais moram aqui na zona rural do município de Água Azul, muito perto de Parauapebas. Parauapebas, por ser uma cidade próspera, então vim para esse município. E aqui fiz minha carreira como médico cardiologista. Nunca pensei em ingressar na política, mas por um motivo de revolta do serviço público não prestado, testei meu nome ao governo do Estado. Foi uma candidatura de coragem, o candidato mais jovem, né, a pleitear ao governo do Estado, em um partido pequeno, sem fundo partidário, sem tempo de televisão, mas mesmo assim obtivemos 31.402 votos, quase 10 mil votos aqui em Parauapebas. E hoje nós estamos no cenário político muito bem capitalizado. Hoje nós levantamos uma bandeira muito importante, que é a bandeira do PL, que defende os princípios da família, Deus, pátria e família. E agora nós temos a oportunidade de concorrer, né, às próximas eleições municipais como pré-candidato a prefeito por esse partido, que é a nossa bandeira. Doutor, quando você entrou nessa campanha para governador, eu imagino que a sua maior dificuldade, a campanha já deve ter sido um desafio e tanto. Mas você é um cara que você não é o cara do microfone, né? Você é um médico acostumado ali a trabalhar no silêncio. Para fazer uma cirurgia de coração, para tratar do coração tem que ser ali cirúrgico, literalmente cirúrgico. E aí você, de repente, foi para os debates, né? E eu lembro de você nos debates, lá parecia um peixe fora d'água, né? Isso aí, Demerval. Sempre fui uma pessoa muito tímida, inclusive até hoje eu nunca aprendi a dançar com 40 anos de idade. Caramba! Quando o pessoal estava numa festa, eu estava escondido lá para ninguém me chamar, porque a timidez era muito grande. Sempre na escola e também até mesmo na faculdade, na residência, quando tinha seminários para poder apresentar, falava que o seminário era daqui a um mês, eu ficava um mês sofrendo. Estudava bastante, né, mas quando chegava na frente de todo mundo, parece que dava aquele branco, né? Eu lembro a primeira vez que eu tive uma entrevista lá em Belém, na TV Record, onde os pré-candidatos a governador teriam a fala e nós tivemos a oportunidade lá de 15 minutos. A repórter fez uma pergunta ao vivo para mim e eu fiquei uns 15 segundos, parece que não deu branco. Foi bem difícil para mim, mas com o tempo a gente foi desenvolvendo.
E quando eu fui ver, no final da campanha, eu já estava no debate da Rede Globo de televisão, né? Foi muito importante naquele momento, que a gente precisava se expressar para a população, conseguir passar a minha mensagem que queria passar para a população do estado do Pará, mas com muita dificuldade devido à timidez. Mas com o tempo, com a prática, né, a gente vai evoluindo, vai melhorando. O importante não é que a gente tenha uma boa postura em frente ao microfone, nós temos que ter uma boa postura ao longo de uma vida. Eu tenho uma vida construída de 39 anos e não teve nenhum desvio de conduta, sempre enfrentando aquelas batalhas, competindo nas vagas de vestibulares e residência, sempre de forma honrosa, honesta, sem passar ninguém para trás. E se hoje chegamos aqui, bem capitalizado politicamente, foi um trabalho longo feito de 39 anos de serviço prestado a uma sociedade. Quer dizer que, como diz a nossa amiga Cíntia Lima, que já esteve aqui nesse podcast, falar até papagaio fala, né, doutor? Agora agir corretamente, ser digno, ser honrado, ser probo, ali diante das coisas públicas e da vida pessoal, e não é para qualquer um. E a política é meio que esse Pantanal, esse lugar onde todo mundo ali meio que vai para a lama. Então você precisa ter muita postura, muita dignidade, muita ética, né? E de ética os médicos entendem, né? Para poder lidar com isso. Eu tenho certeza que dentro do cenário aí, Parauapebas vai poder fazer as comparações e definir quem melhor realmente pode representar esta cidade, seja na Câmara, seja no Executivo, diante dos desafios que essa cidade vive nesse momento, né, doutor? Eu imagino que você deve saber da imensa dificuldade que você tem pela frente caso chegue, né, a ganhar, a vencer estas eleições. Parauapebas é uma cidade que se notabilizou pelo fato de ser uma província mineral com impacto no mundo inteiro, que vive disso, né, mas que ela precisa encontrar outros destinos. E o próximo prefeito vai ter que tratar disso, né, doutor? Sim, Demerval, como diz o doutor Enéas, muitas das vezes as pessoas ingressam na política porque foram mal sucedidas na sua vida profissional, como ser humano, como empresário, e acha a política o meio mais fácil de ter o poder, né, e se tornar um pouco mais capitalizado financeiramente. Eu fiz inversamente o contrário que se faz dos políticos de carreira. A minha profissão que me fez transformar em um político, né, foi minha carreira aqui em Parauapebas como médico cardiologista, atendendo 1.500 pessoas todos os meses. O trabalho social muito grande que eu tenho prestado a essa sociedade, onde nós atendemos de 200 a 250 pessoas de forma gratuita, mesmo não pensando em política, mas eu vi a necessidade de pessoas não políticas que está revoltada com o poder público, e a maioria dos políticos se serve do poder público e não serve ao público. Então tive essa linha de pensamento, uma coragem de enfrentar, porque todas as demandas que a gente precisa do SUS para trazer a saúde, restabelecer a saúde de uma pessoa, nós não conseguimos. Então eu resolvi ingressar na política, por mais que seja um ambiente onde você desenvolva adversários e inimigos, e resolvi enfrentar isso. Nós temos 15 anos de profissão como médico cardiologista e nenhum processo médico. Então passa naquele consultório todos os dias 80 pessoas com distintos problemas. Às vezes os problemas não são nem cardiológicos, são mais problemas psicológicos. A gente consegue dar um alento, aliviar o sofrimento da população, e vejo que através da política a gente consegue abranger mais do que 80 pessoas. Nós podemos melhorar a qualidade de vida de 273 mil pessoas nesse município. Não me empolga nada um dia ser um prefeito desse município. Não é uma questão de ego, é uma questão de necessidade. E por isso que nós estamos enfrentando toda essa batalha, né, há 2 anos, quando eu fui candidato ao governo do estado do Pará, mas já com essa pretensão de ser prefeito dessa cidade, para melhorar o meio que eu vivo. Nós temos que melhorar. Pelo menos, né, de partida assim, você já tem 10 mil eleitores aqui que já lhe conhece, que já votou, que já acreditou e que pode agora, logicamente, aumentar isso, porque, afinal de contas, Parauapebas passou aí dos 300 mil habitantes, 200 mil eleitores. Provavelmente teremos segundo turno, né? Caso não se vença no primeiro, aquele que está postulando, aqueles que estão postulando não vençam no primeiro turno, teremos um segundo turno. Como é que você está vendo isso, doutor?
Já já a gente entra na questão aí dos projetos de governo, Sim. mas como é que você está vendo essa possibilidade, né, uma coisa inédita, um fato novo na política local, essa história do segundo turno? É muito importante porque nós tornamos uma política bem mais democrática, onde as duas principais ideias e defesas de melhoria da qualidade de vida da população de Paraupebas estão expostas no segundo turno e é onde nós vamos ter mais tempos para poder debater os planos de governo dessa cidade que está na UTI. Então é importante esse segundo turno, nós trabalhamos muito para que isso acontecesse, né? Orientação, conversas, para tornar essa política bem mais democrática. É importante o segundo turno. Uhum. E o desafio, né, quando se trata de uma população que cresceu além do que se imaginava, é uma cidade que provavelmente, a prosseguir sendo uma cidade de oportunidades, uma cidade atraente para investimentos, ela precisa ser estruturada. Como é que você está pensando? O que é que você pensa em termos de educação, saúde, segurança, moradia, que é um imenso desafio, dentro do seu plano de governo? Como é que você está construindo isso? A minha bandeira se inicia principalmente pela área da saúde e educação. Através da educação, a gente consegue ter uma melhor igualdade social, onde você vai diminuir a igualdade social tendo uma educação de qualidade, onde aquela mesma criança que é filho de um pai engenheiro que trabalha na Vale, aquele filho daquele senhor que está nos movimentos sociais na Palmares, tem que ter a mesma oportunidade quando completar seus 17 anos. Mas isso só se faz com uma educação de qualidade. Como diz o professor Enéas, é melhor uma criança com mais tempo na escola do que fora da escola. Então nós temos que ter essas crianças mais ocupação dentro de uma escola. Hoje nós temos 3 períodos no ensino fundamental, então essas crianças subdividem em 3 horários e pouco tempo de ensino. Então temos que melhorar essa parte de tempo dessa criança na escola, sendo ocupada com atividades, né, didáticas e também de atividades de lazer, tirando essas crianças da rua, estimulando ela ao aprendizado para quando chegar aos seus 17, 18 anos, venha competir com as melhores vagas na faculdade, né, e possa diminuir a desigualdade social. Uma bandeira que eu defendo bastante é sempre a saúde. A saúde, eu venho enfrentando vários problemas desde o momento que eu cheguei nessa cidade. Quando eu terminei minha residência de cardiologia, eu pensei que poderia aplicar a medicina com alta qualidade em um município que tem um orçamento de 2,5 bilhões de reais e você não tem um fibrinolítico. O fibrinolítico é uma medicação que o paciente chega prontamente infartado, você pode aplicar na veia e salvar a vida desses pacientes. Já eu, como médico cardiologista, nunca consegui aplicar essa medicação. Nem nos países subdesenvolvidos, países da África, falta essa medicação. E aqui em Paraupebas eu nunca consegui fazer no momento que eu trabalhava no município. Então, devemos melhorar a saúde do nosso município. Isso vai acontecer quando você tiver um bom diálogo com o governador do estado do Pará, um bom diálogo com a Vale do Rio Doce e dos municípios Canaã, Eldorado e o 30, Curianópolis, onde nós temos que conseguir aqui no nosso município um hospital regional. Comparando Paraupebas com Redenção. Redenção é uma cidade que tem 120 mil habitantes, aqui nós temos 300 mil habitantes, quase 3 vezes mais, e lá em Redenção nós já fazemos transplante renal há 15 anos. Olha o quanto que nós estamos atrasados. Sendo que os nossos pais ou parentes, primos, tios que tiverem insuficiência renal, precisar de terapia renal substitutiva, tem que ser encaminhado para Marabá 3 vezes por semana, onde você vai enfrentar 160 km de ida, 160 km de volta, 3 vezes por semana para fazer uma simples diálise. Sendo que uma máquina de diálise custa hoje R$175 mil, que você pode tratar 10 pessoas que têm insuficiência renal crônica. Olha o tanto que nós estamos atrasados. Redenção tem 120 mil habitantes e lá faz transplante renal há 15 anos. Olha a diferença. Olha o que é o poder público ineficaz pode trazer de sofrimento a uma sociedade. Com relação à saúde da mulher, já que nós estamos tocando nisso, eu vi certa vez você dizendo que existe um aparelho, né, que custa mais ou menos essa faixa aí de 150, 170 mil reais, que faz vários exames por dia. Como é que é isso, doutor? Explica pra gente, para eu entender melhor e a nossa audiência também compreender do que você está falando. A nossa saúde Paraupebas, para ela ser péssima, ela tem que melhorar muito. Nós não conseguimos ter diagnóstico. Se nós não conseguimos ter diagnóstico, imagine ter tratamento.
né? Então nós temos que ter um centro diagnóstico, né, principalmente voltados para as mulheres, onde uma mulher com 40 anos de idade aqui no nosso município não consegue fazer uma mamografia. Mamografia hoje custa menos de R$200 mil um aparelho, onde você consegue fazer de mais 60 exames por dia, né? Toda mulher acima de 40 anos, a cada 2 anos, tem que fazer uma mamografia. Isso é recomendação do SUS. Hoje, também, nós não temos aparelho de ultrassom, que a gente podemos fazer um simples ultrassom, né, para fazer um acompanhamento correto de um pré-natal. Uma gestante ela precisa de no mínimo 4 ultrassons durante o pré-natal. Então, nós não temos. Então, nós precisamos colocar um centro diagnóstico aqui no nosso município, principalmente voltado para as mulheres, onde nós temos que ter o aparelho de tomografia, ultrassom, mamografia, e com isso a gente vai estar diagnóstico de doenças, né, que afetam muito a nossa população, né, que pode levar essa pessoa ao término da vida de uma forma bastante precoce. Essa montagem de governo, você tem contemplado essa carência, né, essa vacância, esse gap aí com as mulheres, contribuindo, lhe ajudando, sugerindo, dizendo o que é que elas precisam, quais as demandas delas? Hoje, a maioria do meu público que tem uma afinidade pelo pré-candidato Dr. Felipe são as mulheres, né? Hoje nós temos um movimento muito importante, que é o PL Mulher, onde no nosso partido nós temos mais de 1.000 mulheres filiadas. E essas mulheres, através de nossas reuniões internas que nós fazemos toda semana, são importantes na formulação do plano de governo voltada para as mulheres. Então nós temos uma líder, que hoje é a Cíntia, né, que é uma pré-candidata a vereadora, junto com as nossas pré-candidatas Osélia, a Lara Surubim, né, a pastora Débora, Rejane Orfos. Então nós temos um grupo de pré-candidatas a vereadoras mulheres que está conversando com a sociedade, com o público feminino, para nós formularmos um plano de governo voltado para as mulheres. Doutor, o senhor é de um partido do presidente Jair Messias Bolsonaro e da Michele Bolsonaro, que tem muito nessa essa coisa da Michele ali pela mulherada e pelos PCDs, que é uma coisa assim, muito visível, muito notável. Mas tem esse viés da educação que chama para as escolas cívico-militares. Como é que o senhor pensa com relação a isso? Só para a gente pegar aqui essa questão da saúde e da educação. Como é que o senhor pensa em Parauapebas? O que é que um município, né, dentro das suas prerrogativas, pode fazer com relação a essa educação que criou tanta polêmica no país? Enquanto o partido de oposição ao PL diz que não pode ter uma escola com uma bandeira como essa, por outro lado, o presidente Bolsonaro diz que a escola que o PT defende é uma escola ideologizada. Como é que o senhor analisa e até que ponto o município poderia aqui desenvolver, dentro das suas prerrogativas, uma educação neste aspecto, neste sentido do cívico-militar? A educação é a melhor forma de transformar a vida do ser humano. Hoje eu sou o Dr. Felipe, um cardiologista, e tenho hoje um respeito pela minha sociedade, foi a educação que me trouxe até aqui. Então, a escola cívico-militar é muito importante porque ela vai trazer os princípios de regras, né? No último governo do Jair Messias Bolsonaro, né, nós tivemos várias implantações de escolas cívico-militares. Nessa última reunião onde eu fui a Brasília conversar com o Bolsonaro e a Michele sobre a vinda deles aqui a Parauapebas, e também sou muito grato pela vinda, porque eles trouxeram um capital político muito importante para mim, porque eu defendo a mesma bandeira que ele, e quem é hoje minha madrinha e padrinho hoje da minha pré-candidatura no partido é o próprio casal Bolsonaro. Eles me apresentaram o capitão Davi. O capitão Davi, ele é responsável pelas escolas cívico-militares no Brasil, tem uma sede em Brasília, tive o prazer de conhecer. Ele tem um total interesse de fazer implantação, né, nas escolas cívicos militares aqui no nosso município. Esse estudo não é obrigatório para todos, é apenas para pais e filhos que têm essa afinidade para ter esse tipo de linha de ensino, né? Os professores também não são obrigados a ministrar aulas nessas instituições, isso vai ser em afinidade. Inicialmente, nossos projetos é que se inicie uma escola
inicial como base, como exemplo, mostrando que esse tipo de ensino vai trazer melhor qualidade, melhor desempenho na prova do ENAD, onde nas escolas que não é cívico-militares nós temos a nota média de 4,5 e nas escolas cívico-militares nós conseguimos até 6,2. Então nós vamos ter um ganho muito grande. Essas crianças, esses adolescentes que são ensinados e educados nas escolas cívico-militares, elas vão conseguir concorrer com maior eficácia no momento mais importante, que é na prova do Enem. Então, o capitão Davi tem um total interesse, se tornou meu amigo, a gente está dialogando bastante. Se nós conseguirmos assumir esse município, nós vamos iniciar um exemplar aqui no nosso município de uma escola cívico-militar. De acordo com houver uma grande aceitação, a gente vai ampliando e, se Deus quiser, nós queremos chegar aqui pelo menos 30% das escolas do nosso município com o ensino cívico-militar. Você fez faculdade em Gurupi. Eu não conheço Gurupi, mas é uma referência. E Gurupi tem um modelo de escola municipalizada, é uma faculdade municipal, né? O que você traria de experiência? O que você pensa, se isso está inserido também no seu plano de governo, quando se trata do ensino superior? A minha principal bandeira, né, de plano de governo foi o exemplo que eu tive a oportunidade de me formar em um médico, porque sabemos que hoje uma escola particular ela custa mais de R$10 mil, né? E o poder público ele pode modificar isso. Nós moramos em uma cidade que tem 273 mil habitantes e nós não temos faculdades que seja acessível à população menos favorecida. Então, Gurupi é uma cidade de 120 mil habitantes, localizada no sul do Tocantins, onde não tem muitas fontes de renda, inclusive a faculdade é a principal fonte de renda do município, porque vem muitos alunos de outros municípios, de outros estados, para poder ir lá estudar. Lá é uma fundação. Essa fundação foi idealizada por um prefeito de uma cidade chamada João Cruz, né, o segundo prefeito lá de Gurupi, onde ele implantou uma faculdade que inicialmente poderia ser municipal. Mas devido a mudanças de regras, ele montou uma fundação. Essa fundação ela é coordenada pela própria prefeitura do município. O município construiu toda a estrutura predial, né, contratou naquele momento anteriormente os professores e começou uma faculdade municipal. E ali o custo seria quase zero para os estudantes, onde você vai ter uma redução bastante do custo, uma faculdade barata, porque é sem fins lucrativos. A nossa proposta de governo é de ter a Fundação Superior de Parauapebas, onde nós vamos trazer o exemplo de Gurupi aqui para Parauapebas. Então nós podemos ter um curso de medicina aqui com um valor 80% mais barato do que a cidade vizinha, que é a cidade de Marabá, uma faculdade privada. Então, com isso, nós vamos conseguir dar oportunidade para as pessoas que moram aqui no nosso município, que os nossos filhos não tenham que ir para outras cidades, para outro estado, para ter uma formação. Nós podemos ter a formação de excelência aqui dentro da nossa cidade. Não falo só de medicina, né? A Fundação de Ensino Superior de Parauapebas seria uma entidade onde vai ser todos os cursos, né? Ao invés de nós importarmos um engenheiro para trabalhar na Vale, nós vamos fabricar o nosso engenheiro aqui dentro do nosso município. Quando você tocou nessa história de não precisarão sair, esse é um dos principais problemas hoje. Se a pessoa não tem condições de bancar uma faculdade, imagine ter que bancar uma estrutura lá fora. Tive essa experiência, meus filhos foram estudar fora. O Gustavo foi estudar em São Luís, hoje trabalha lá no governo do estado, é um economista, fazer logo o currículo aqui do moleque, né? Vai que cola, né? A Rafaela foi estudar em Araguaína, que também é outra referência, uma cidade que vive basicamente ali do tripé, ensino superior, comércio e pecuária, não é? Eu tenho um amigo lá, chamado Dr. Fábio Pantarotto. Eu perguntei para ele: doutor, por que o senhor não leva a sua clínica para Parauapebas? Ele é um urologista, né? Ele falou: Demerval, eu estive lá em Parauapebas, mas vocês têm um problema muito grande. Vocês dependem só da Vale. Se a Vale quebrar, quebrou o município. Se acabar o minério, acabou o município. Nós aqui não tiramos nem seixo da terra, que a nossa terra aqui não tem minério. Mas a gente vive aqui da medicina
a gente vive aqui do ensino superior e da pecuária. Então aqui nunca vai acabar gado no mundo, sempre vai ter. Comércio sempre vai existir e necessidade da medicina sempre. E eu entendi quando ele disse isso. Olha só, uma cidade que não tem royalty, que não tem minério, que não tem Cefem, que não tem nada, mas encontrou uma forma de viver e viver muito bem. São provavelmente hoje, mais de 12 faculdades em Araguaína, são centenas de clínicas lá e um comércio pujante. Quando eu fui levar a Rafaela, minha esposa e eu, quando nós fomos levar a Rafaela e montar a casa dela lá, basicamente uma geladeira, uma televisão, um fogão, uma cama, só entregava um mês depois da compra, porque as lojas tinham entregas para fazer assim às centenas. Sim. Imagine um negócio desse. Então, todo pai tinha que arrumar uma caminhonete e levar as coisas, porque as lojas não tinham condições de entrega. Olha isso, doutor. Pois é, Demerval. Araguaína é uma cidade que eu também tive uma experiência muito importante na minha formação como médico cardiologista. No final da minha faculdade, eu mudei para Araguaína. É uma cidade que tem a metade da população de Parauapebas e é muito mais desenvolvida. E é de um estado bem mais pobre que o nosso estado, né? E lá eu tive uma experiência muito boa. Eu cheguei lá por volta de 2010, 2009 para 2010, aonde eu passei na prova de residência de cirurgia cardíaca em Araguaína. Ou seja, nós estamos em 2024, então há 10 anos atrás já tinha um serviço de cirurgia cardíaca. Ou seja, lá no Hospital Dorione de Araguaína, há 30 anos já tem um serviço de cirurgia cardíaca, onde você consegue operar criancinhas recém-nascidas até um idoso no finalzinho, né? Então é uma cidade próspera, onde a saúde é excelência, mas a saúde de lá é excelência porque lá tem educação em excelência. Tem uma faculdade, né? Apesar que ela tem uma história muito grande, ela é particular, mas ela trouxe, né, uma fulgência para aquela região. E lá eu tive o prazer, né, de ter o primeiro contato como cirurgião cardíaco. Trabalhei lá por um ano e resolvi sair por não ter... a maioria dos pacientes que ia para Araguaína era do estado do Pará. Então, o nosso estado até hoje pede o favor para um estado bem mais pobre do que o nosso. Então, todas as pessoas que tinham problema aqui no sul e sudeste do Pará, com problemas cardiológicos, eram operados lá em 2009 e ainda continua sendo assim. Para você ver o que é uma cidade onde é voltada mesmo para a educação, né, e saúde, como é Araguaína. Muita gente, eu já vi pessoas dizendo, né, doutor? Não, o doutor só fala de saúde. Sim. Doutor, o plano dele é só saúde, ele só sabe falar disso. Mas eu diria uma coisa, doutor, se você resolver o problema da saúde, já está de bom tamanho, viu? Eu sei que você deve ter outros projetos para as outras áreas, né? Como é o caso da educação que você colocou. Habitação é um desafio em Parauapebas, a infraestrutura, o esgotamento sanitário é um problema, o fornecimento da água é um problema em Parauapebas. Então imagino que você está para muito além disso tudo, mas se resolver o problema da saúde já será um grande feito, viu, doutor? Pois é, Demerval, assim, eu, quando era criança, adolescente, nunca pensava em ser médico, né? Eu queria morar na roça, ficar perto dos meus pais, mas eu tive que sair e fui mesmo obrigado a estudar. Mas depois a gente presta um interesse a isso, e se hoje eu me tornei um bom médico, é porque eu sou empenhado e tenho a capacidade de estudar e aprender. Inicialmente, quando eu vim para Parauapebas, só fazia exame de adultos. Mas eu vi um grande problema, que tinha muitas crianças com cardiopatia congênita e precisava de diagnóstico. Então, eu tive a necessidade de estudar um pouco mais, aprender a fazer exames de criança para poder dar diagnóstico. Quando eu vi que tinha muita criança com problema de coração sem diagnóstico, é porque eu já tinha que aprender a descobrir problema de criança dentro da barriga da mãe. Por mais que isso não ia modificar muita coisa dos meus ganhos. Sim. Mas é a nossa necessidade. Então, por isso que eu estou ingressando na política. Se o serviço público não funciona, eu estou me apresentando para o problema e eu tenho a capacidade de aprender, estudar, procurar conhecimento e tentar aplicar nessa sociedade. Fala-se que o doutor Felipe só fala de saúde, eu sou um empresário de sucesso na área da medicina, né? Chegamos aqui nessa cidade, nós tínhamos apenas um colaborador. Hoje, contando aqui e na minha propriedade
que é no município de Água Azul, que é uma fazenda que voltada para o agro, nós temos 40 pessoas. E a gente consegue modificar nisso. Um grande exemplo é o Emerson, né? Que trabalha comigo. Sim. Ele começou, ele foi meu amigo, conheci ele como maqueiro do hospital, nós trouxemos ele para trabalhar na nossa empresa e hoje ele é advogado. Hein? Nós temos que ter a capacidade de transformar a vida das pessoas, não só a nossa. Nós temos que dar oportunidade para outras pessoas. E é através da política que a gente vai conseguir modificar isso. Você tem um instituto, você fundou um instituto, é? Como é que é? Conte essa história para a gente, doutor, por gentileza. Sim. No tempo que eu trabalhava no hospital, nós enfrentamos... nós não conseguíamos dar diagnóstico. Eu trabalhava na policlínica, eu era o único cardiologista responsável por atender aqueles pacientes. Atendia o paciente com estetoscópio, fazendo anamnese, exame físico, mas toda patologia ele precisa de um exame complementar, a maioria dos casos. Então nós precisávamos fazer o ecocardiograma. E todo o ecocardiograma que eu solicitava, o paciente não conseguia fazer. Então eu via a necessidade de levar esses pacientes toda vez para dentro do meu consultório para mim fazer o exame de forma gratuita e depois trazer ele para o SUS com diagnóstico. Porque através do ecocardiograma, da anamnese, exame físico, eu descobri a patologia daquele paciente a tratar. Mas por não conseguir fazer isso daí, eu resolvi montar meu instituto, o Instituto Coração do Bem, que nós atuamos aqui no município há mais de 10 anos, onde 10 pessoas são atendidas de forma gratuita, né? Sem fins políticos. Por dia. Por dia. E a gente consegue dar o diagnóstico desse paciente. Então o paciente ele chega com a queixa, nós passamos em consulta, fazemos exames, damos o diagnóstico. Né? E com isso a gente consegue resolver uma pequena parte de um problema que é voltado apenas ao coração. O Instituto foi, apesar de uma forma involuntária, sem querer, me transformou hoje no Dr. Felipe. Né? Me deram o bastão de agora enfrentar essa batalha, de ser político, e nós, através dele, vamos conseguir melhorar a qualidade de vida da população de Parauapebas. Doutor, todo mundo olha para o senhor, vê um cara tranquilo, né, um cara sério, sereno, e entrar na política é para quem tem o coração forte, né? Já que você lida com o coração, como é que está aí? Como é que você está analisando essa corrida? Hoje nós temos alguns adversários, seus adversários, né, que são já cobra criada, eu diria assim. É um modo de dizer, né? Não estou querendo lançar nenhum título pejorativo para ninguém. Mas é uma forma de colocar que você está entrando aí numa seara que é de muita gente que tem aí já estrada, que já está bastante rodado. E por outro lado, abro um parênteses aqui nessa minha fala para dizer que a população também meio que cansou, né, de gente que está na política como carreira, né? Fechando parênteses, como é que você está lidando com isso? Eu trato todos os problemas de uma forma mais simples possível, né? A minha profissão, ela me coloca de frente com a morte todos os dias. E até com a morte a gente tem que saber lidar, né? Um paciente quando chega numa parada cardíaca, por mais do tempo que, não sei quantos minutos que teve aquela parada cardíaca, você tem que fazer o que é certo. Você tem que deitar aquele paciente que está sem respirar, sem batimento cardíaco na maca, você tem que monitorizar, pegar um acesso, fazer uma massagem cardíaca e fazer todo esse protocolo por 40 minutos. Se o paciente conseguir sair daí, você teve êxito, né? Mas se não conseguiu, né, você avisar para o familiar que aquela notícia, que é a pior que existe, né? Mas você tem que tratar isso de forma natural. Eu estou me apresentando para um problema. Eu sei que essa cidade está totalmente destruída. Muitos dos pré-candidatos que estão aí, eles estão com uma forma de interesse de se tornar mais famosos politicamente, ter o poder. O poder, ele não me motiva, porque na graça divina eu tenho tudo que preciso. Então, estou me enfrentando para um problema. Estou me enfrentando para uma cidade que está totalmente destruída, na UTI, e eu estou me dispondo do meu tempo, né? Porque é necessário eu enfrentar. O capital político que eu construí de uma forma, mesmo sem ser intencional, me coloca hoje em frente um paciente, ou seja, essa cidade que totalmente destruída, quase que uma parada cardíaca, e nós temos que reanimar ela. Então, nada me abala. A minha profissão, a minha vida sempre foi não ter inimigos, né? Só de vez em quando no futebol, né? A gente dá um carrinho em alguém, xinga alguém, mas depois pede logo desculpa. Não tem inimizade nenhuma.
Mas aqui é um conflito de interesses. Nós estamos falando de uma cidade que tem um orçamento de 2,5 bilhões de reais e que tem um grupo instalado aqui dentro que não quer perder. E os outros querem conquistar. Para mim, não vai modificar nada a minha vida, né, sendo ou não prefeito de Parauapebas. Só que eu estou me enfrentando encarando esse problema para tentar resolver. Eu não tenho o sonho de seguir uma carreira política, porque eu sou um cardiologista, eu fui treinado desde criança, né, para poder atender uma pessoa e dar solução ao problema dela, né? Estou na política com a intenção de resolver o problema dessa cidade. Vão se passar 4 anos, né? Vamos conseguir muitas coisas. Talvez, se nós fizermos um trabalho excelente, a população vai dar credibilidade para ficar mais 4 anos. E depois eu quero retomar de novo a minha profissão, porque eu fui treinado, ensinado para poder ser cardiologista. Mas o momento exige que o Dr. Felipe ingresse na política e tente tirar ela da situação que se encontra. Entubada, com drogas vasoativas, não está conseguindo urinar, está com a sonda, e nós temos que fazer medidas e condutas para tirar Parauapebas do estado gravíssimo que se encontra. 8 anos, doutor, seria suficiente para tirar? Você que trabalha com essa questão da vida, dos batimentos e do tempo que é necessário, você falou em 40 minutos aí, se o paciente reagir, você ganhou, salvou, teve êxito naquela operação, naquele primeiro momento, né? 8 anos, dá para tirar a cidade do estado em que ela se encontra, segundo o seu diagnóstico? O Parauapebas tem uma doença crônica de 36 anos, né? Foi maltratada ao longo desse tempo. Não adianta nada nós pegarmos hoje como pré-candidato e falar que Parauapebas não está sendo bem cuidada, não está tomando as condutas, que a saúde não funciona, que só tem buraco nessa cidade, que essa cidade está um caos, e sim darmos uma esperança para Parauapebas. Parauapebas tem um diagnóstico. O diagnóstico é, como se diz, é sombrio, como o médico fala, mas só que através do diagnóstico nós temos como mudar o estilo de vida, fazer um tratamento adequado e tirar ela desse lugar. Então é possível, sim. Inicialmente nós vamos enfrentar vários problemas. Nós temos uma política já viciada ao longo de 36 anos, aonde os empresários e às vezes grupos de vereança não deixam às vezes o prefeito trabalhar. Só uma pessoa que não está ligada ao governo, que está de fora, que nunca participou, que tem que tirar, tem que fazer o que tem que ser feito, né? Sem estar amarrado com alguém. Chegando lá, nós vamos ter toda a possibilidade de mudar a história de Parauapebas, porque nós não temos nenhum vínculo político com alguns vereadores que estão aí e também com os empresários. Então, chegando no dia 1º, nós vamos ter que tomar uma conduta drástica, né, tirando alguns empecilhos que está sugando esse paciente. Nós temos que tirar o carrapato da vaca. Doutor, todo candidato na majoritária tem os seus proporcionais, os seus candidatos, né? O seu partido tem os seus candidatos a vereadores. Ganhando esses vereadores do seu partido, geralmente, o senhor acabou de tocar nesse assunto, por isso eu estou puxando isso aqui, geralmente o cara tira lá o vereador do cargo e coloca para uma secretaria ou dá para aquele vereador uma secretaria para ele comandar. E aí ele coloca lá os indicados dele. O senhor acaba de dizer aqui nas entrelinhas que esta é uma prática nefasta para a saúde do município. Como é que você vai fazer com relação a isso? Assim, Demerval, nós temos profissionais que trabalham na gestão que são altamente qualificados, né? Que são pessoas concursadas, que estudaram por um concurso, que vêm se atualizando, que vêm trabalhando lá dentro, porém não têm a oportunidade. Nós temos que aproveitar do melhor e cuidar melhor do nosso servidor público que ali está, né? Muitas vezes alguns políticos fazem agrados a partidos, agrados a alguns vereadores que pressionam o prefeito e colocam pessoas lá não técnicas. Então nós temos que aproveitar pessoas dentro da Secretaria de Saúde. Pode sair o nosso secretário de Saúde. Dentro da Secretaria de Educação
pode sair o nosso secretário de Educação. Então, nós temos que aproveitar o que nós temos ali dentro. Mas tem que ser pessoas técnicas. São pessoas que estão altamente capacitadas, que faz o serviço, né, nos bastidores e nunca tiveram oportunidade. Então, independente se essas pessoas que estão lá dentro, são servidores públicos, apoiaram ou não o doutor Felipe, essas pessoas têm que ser aproveitadas. Eu sei que nosso corpo, nosso grupo político está crescendo, mas nós não devemos colocar uma pessoa em um cargo que não tenha técnica para desenvolver aquela pasta. Então, eu tenho minha empresa, eu não vou colocar um incompetente, eu tenho a minha fazenda, eu não vou colocar um incompetente que não sabe mexer com gado, não sabe mexer com boi, não sabe qual é o corte do capim, dentro da gerência da minha fazenda. Eu tenho que pegar alguém lá de dentro, né, que tenha conhecimento, que tenha capacidade para ser o gerente daquela fazenda. A gente tem que fazer assim. Ou seja, essa questão da gestão privada, ela pode ser praticada dentro da gestão pública, levando-se em conta a técnica e o mérito. Tem que ser aplicada, né? Como se diz, porque eu falo que a baleia está entrando em extinção e a vaca não está entrando em extinção, porque a vaca tem dono, a baleia não tem. A baleia é pública. A baleia é pública. Então, nós temos que tratar a nossa cidade como uma empresa, né? A empresa, ela tem o faturamento, ela tem o orçamento, ela tem os gastos, né? Então, a gente tem que ter esse controle, nós temos que fazer uma reforma administrativa, trabalhar com o que nós temos. Não adiantamos nós ter um orçamento de 2,5 bilhões de reais, como eu falei, e faltar o fibrinolítico dentro do hospital, né? Nós não podemos ter 2,5 bilhões de reais e faltar uma alimentação com qualidade de uma criancinha que está lá na escolinha na Palmares 2. Então não adianta nós ficarmos falando que Parauapebas tem um PIB de 50 bilhões de reais por ano, que nós temos um orçamento de 2,5 bilhões de reais, sendo que aquela criancinha lá do CEDER não tem amoxicilina para tratar uma infecção de garganta. Doutor, e ainda fala-se que, a partir do ano que vem, deve haver uma queda, né, de repasses do município da ordem de 500 milhões. Você está falando hoje de uma cidade rica, de uma cidade com repasses milionários, mas em se caindo essa arrecadação, esses valores, esses repasses, como é que você lidaria com isso caso chegue a administração? Quando nós entramos em um jogo, nós temos que saber a regra do jogo para poder jogar o jogo, né? Vamos fazer título de comparação. Eu morava em uma cidade chamada São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, onde nós tínhamos lá 600 mil habitantes e um orçamento de 2 bilhões de reais. Nós estamos em Parauapebas com 300 mil habitantes, vamos arredondar, um orçamento de 2,5 bilhões de reais. Só que lá não falta nada. Lá tem torneira, tem água na torneira, tem amoxicilina para criança que mora na zona rural, né? Tem um fibrinolítico dentro do hospital, tem uma alimentação de qualidade dentro das escolas e Parauapebas não tem, né? A máquina está cheia, os vícios são grandes, só que nós temos que quebrar o vício, né? E isso tem que ser feito, né? Doa a quem doer. E Parauapebas, ela tem recurso suficiente para isso. Uma pasta importante para nós, o governo do estado retirou agora do nosso município quase 500 milhões de reais, né? No final do ano, onde o nosso deputado federal e estadual não teve esse embate, essa briga para não deixar isso acontecer. Mas nós temos que transferir um pouco a responsabilidade do nosso município ao governo do estado. Uma forma importante é de trazer o hospital regional, né, para Parauapebas, onde nós vamos reduzir um custo de quase 300 milhões de reais por ano. E nós podemos cobrir um pouco do que foi retirado. Isso pode ser uma contrapartida, o governo do estado assumindo uma parte da alta e média complexidade do nosso município, né? E nós vamos ter que reduzir gastos. É só assim que funciona. Se você trabalha na empresa, é muito bem remunerado e você ganha 20 mil, se você perder o emprego e conseguir outro emprego de 10 mil, a sua família tem que viver com os 10 mil reais. E é possível, só que tem que ter contenção de custos, né? E a gente vai ter que cortar custo do município. Doutor, e para aplicar esse remédio amargo, tem que ser um especialista em saúde. Esse é o específico, né? Tudo tem um antídoto, né? E temos um antídoto para isso. Perfeito. Doutor, o senhor fala muito em bola, em jogo. Você gosta do futebolzinho, né? Como é que você vai tratar o esporte nessa cidade? O esporte, ele não é feito para como você vê, nós moramos
e um estado, vamos falar de título de comparação, nós temos 9 milhões de habitantes. O Uruguai tem 2 milhões de habitantes, só que o Uruguai é um país onde o esporte ele é bem ativamente, bem aplicado, e nós temos vários jogadores do mundo inteiro. O Uruguai acabou de tirar o Brasil, não foi? Foi o Uruguai, não foi quem foi que tirou o Brasil aí da... Foi a Colômbia. Foi a Colômbia. Mas o Uruguai é tudo do mas mesmo... o Uruguai comparado com o estado do Pará tem 3 vezes mais a população que o Uruguai. Pois não é? Né? O esporte lá é aplicado conforme qualidade. Sim. E muitas pessoas conseguem viver do esporte, né? E aqui no estado do Pará nós não temos um jogador que esteja em ascensão, que esteja na seleção brasileira. Vamos falar do abandono, né, do esporte no nosso estado. Imagine no nosso município. Eu gosto muito do esporte, mas o esporte eu não levo ele como meio de fonte financeira. É mais para reeducação de uma sociedade, para você tirar uma criança da rua, né? Antigamente nós tínhamos aquele complexo poliesportivo com quase 2.000, 3 crianças lá todos os dias jogando futebol. Estou falando do sexo masculino, mas tinha outras atividades também para o sexo feminino. Jogando futebol, com uniforme, bem alimentado. Hoje lá nós temos 200 crianças lá apenas, sem uniforme, né, sem bola, sem uma alimentação adequada. Então nós estamos, como se diz, com quase 2.000 e poucas crianças sem a prática esportiva, né? Nós devemos não só pensar como o futebol de transformar a vida dessa criança que ela vai se tornar um jogador, mas através do futebol é uma forma também de educação, né? E tirar essas crianças da rua, né? Diminuindo a possibilidade de ela entrar na criminalidade. Nós moramos em um município que nós temos 273 mil habitantes, muito recurso, e nós não temos um time participando, né, da segunda divisãozinha do Campeonato Paraense. Isso eu estou falando do futebol. Sim. Imagine nas outras áreas como nós estamos. Nós temos um orçamento de quase 8 milhões de reais para o esporte do município, mas você não vê ele aplicado. 8 milhões? 8 milhões. Caramba! E não é nada, quase nada aplicado no município. Futebol, para mim, é um lazer, né, descontração. Eu acho que eu sou muito mais conhecido, às vezes, até no futebol do que como médico cardiologista, porque todo final de noite a gente tá jogando uma bolinha aí. É muito bom. A turma é boa, né? A turma do futebol agrega, né? Agrega bastante. E quando a gente fala disso, do esporte de modo geral, você tem muita razão, né? O esporte, ele é inclusivo e tira também essa possibilidade da criança ter outros rumos, além de construir uma história. Todo mundo que, de algum modo, desenvolveu uma atividade esportiva na infância, isso fica para sempre, né? Os amigos feitos ali na várzea, ali no campinho, são amigos para sempre. Imagine, Demerval, eu lembro que quando eu era criança, quando falava que vamos fazer um amistoso em Ourilândia do Norte. Ourilândia é a cidade vizinha de Água Azul do Norte, onde eu morava, era criança. Mas a gente ficava sonhando aquilo, né? Há 2 meses se preparando para aquele jogo lá em Ourilândia, que é uma distância de 70 quilômetros. Olha o que o esporte ele pode motivar uma criança, né? Aí se fala assim, só vai poder participar quem tirar nota boa. Aí sim. Eu não gostava muito de estudar, mas se eu tirar nota ruim, eu não vou jogar esse jogo. É uma forma de estimular a criança a ter um desempenho, né? A ter metas a seguir. E o esporte pode se transformar em metas, né, para ter uma educação de qualidade. Doutor, pegando aqui um assunto muito sério, que é os custos de uma campanha. Você fala que carregou a sua campanha para governador sozinho e com 3 amigos juntos dentro de uma caminhonete correndo desse estado, né? Você bancou a sua campanha. Como é que vai ser agora? Você teve aquela experiência lá, né, e sabe que não é barato fazer uma campanha. Quando eu falo de custos, eu falo mesmo do combustível. Para o cara se locomover, ele tem que botar a gasolina no carro, tem que botar o óleo diesel, né? Tem que comer, tem que dormir num hotel, fazendo uma campanha estadual. No município não é muito diferente, porque você tem que correr, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma logística. Como é que você está fazendo e como é que vai fazer? O seu partido agora é um partido grande, é o maior partido do Brasil. Quando se fala aí de verbas para essas siglas, o seu partido é o campeão nesse sentido. Vai sobrar aí alguma merreca para você investir na campanha em Paraupebas? Como é que está isso? Demerval, como você já assistiu aquele filme, O Livro de Eli? Já assisti. Quando aquela moça persegue ele apenas com a Bíblia andando, e ela perguntando se ele tinha certeza do que, para que sentido ele estava indo, ele perguntou, eu ando pela fé, né? Eu andei pela fé.
Eu tive a oportunidade de ser candidato a governador do estado. E aí eu fui dar notícia para os meus pais que eu ia ser candidato a governador. Não tem quando aquela turma do pai do Cris, a mãe do Cris está na mesa, quando eu contei, eu sou candidato a governador. Todo mundo riu de mim. Falei, Felipe, você tem 10 milhões de reais para a campanha? Você tem bons advogados? Você tem bons contadores? Falei, não tenho. Mas eu vou ser candidato a governador. Eu vou andar esse estado. Eu vou colocar alguém para me substituir dentro do meu consultório e eu vou para qualquer lugar. Nós temos 144 municípios. Eu tentei andar esse estado. Sabe quantos municípios eu consegui andar? Apenas 23. Caramba, hein? Porque nosso estado é muito grande, né? Eu lembro que na nossa campanha, pelo PRTB, sem fundo partidário, sem nada, sem tempo de televisão, aí eu pensava, atendia de segunda a quinta, aí falava, nós vamos para Óbidos. Lá nós temos um pré-candidato a deputado estadual que fez um convite e nós vamos lá fazer o lançamento da pré-candidatura dele. Então nós íamos para Belém de carro, depois pegar um avião para Santarém, aí eu já diminuía o número de pessoas. Nossa equipe era 4. Aí falou, só dá para ir eu e o cameraman. Nós íamos para a cidade de Óbidos, lá alugava um hotelzinho aqueles de 20 reais, né? Chegar lá, fazer aquele evento e andava para outra cidade. Foi desse jeito a nossa campanha, né? Nós andamos pela fé. Nós conseguimos, em toda essa campanha, hoje eu sou um pré-candidato, né? Tem 2 anos de política, 2 anos e meio, comparando o momento que eu aceitei ser pré-candidato a governador naquela época até esse momento hoje. Nós temos 2 anos e meio de luta política e eu não consegui R$1 de doação até hoje. Eu estou pela fé até hoje. Se falar, Felipe, o que você vai fazer para conseguir fazer uma campanha digna? Eu falei, vai acontecer alguma coisa boa. Estou andando pela fé. Fé é isso, né? Isso é fé. E estamos pela fé até hoje. Sim. Né? Até hoje nós não temos R$1 de doação. E nós hoje, nas pesquisas, apontamos 18,7%. Pesquisa que é do governo. Pesquisa que foi feita por outras pessoas. Né? E não tem interesse nenhum de alguém colocar nós bem na pesquisa. Acredito que nós estamos acima de 20%. 20% que nós chegamos hoje apenas pela fé e pelo nosso esforço. Então eu não me preocupo muito com amanhã, se nós vamos ter recurso ou não. Eu vivo um dia de cada vez. Agora, eu sei que é necessário, que eu vou ter que enfrentar essa pré-candidatura. Nós temos as nossas convenções no dia 27, vai dar tudo certo. A população de Parauapebas vai conhecer a minha história e nós vamos chegar lá no segundo turno. E no segundo turno, nós vamos conseguir vencer essas eleições, porque eu tenho muita fé. Fala-se muito de fundo partidário, né, e um partido que é grande, a bandeira nos ajuda bastante. Nós temos o maior líder político, né, que nós tivemos a honra e a capacidade, né, de trazer ele no nosso município. Todos falariam que o doutor Felipe não era o candidato do PL. Hoje, eu sou pré-candidato do PL. Todos falariam que o doutor Felipe não ia conseguir registrar a candidatura pelo PL. Nós vamos registrar a candidatura pelo PL. Todos falaram que o Bolsonaro não ia vir aqui levantar a minha mão. Veio o Bolsonaro e a Michelle levantar nossa mão. Então, a fé nos trouxe até aqui. E a fé vai nos trazer vencedor. Eu não estou preocupado com o fundo partidário. Estou preocupado em conseguir registrar a nossa candidatura, né? Doações, as primeiras doações acredito que vão vir, porque agora nós temos viabilidade política. Não adiantaria nada nós termos o melhor currículo e nós temos nas intenções de voto 2,5%, 5,5%, 7,5%. Só que agora nós temos 20%. Vai vir doações, né? Então eu tenho a fé que isso vai acontecer após o registro da nossa pré-candidatura. O fundo partidário também é possível vir para o nosso município, apesar que nós temos quase 5 mil municípios e quase todos esses municípios nós temos pré-candidatos a prefeitos e vereadores, mas para o Apebas, para hoje, para o Valdemar Costa Neto, para Michelle Bolsonaro, para o Bolsonaro é questão de honra. Né? Nós precisamos chegar lá porque nós temos um projeto não só para Parauapebas, nós temos um projeto para o estado do Pará, porque aqui a grande parte da derrota da direita, a grande derrota do Bolsonaro foi no nosso estado. Nós perdemos aqui por 400 mil votos. A nossa derrota, se as eleições for contadas de forma correta pelas urnas eletrônicas, a nossa derrota foi 1,5 milhão de votos. Então nós temos 1/3, né, da culpa da derrota
do nosso presidente. E é questão de honra. Mas em Parauapebas o Bolsonaro venceu, em Sim, termos aqui, de número de votos, né? Aqui nós fizemos nossa parte, né? Mas só que nós temos que levar Parauapebas como exemplo de uma gestão voltada mesmo para o princípio de Deus, Pátria e Família, né? Onde nós temos um prefeito que vai tratar as contas públicas, o serviço público com respeito, porque através de Parauapebas nós podemos ampliar, né, a forma de governabilidade para todo o Estado, e com isso nós capitalizarmos politicamente bem em 2026 e diminuir um pouco dessa derrota no Estado do Pará. Aqui nós já fomos bem conscientes nas últimas eleições. Acredito que nessas eleições a população de Parauapebas está bem consciente do que nós estamos passando e escolher o melhor para Parauapebas. O senhor começou, você falou aí, né? Você vem numa crescente permanente em todas as pesquisas, sim, né? E chegou agora a 18,7. Então, quem vem nesse momento pontuando é Dr. Felipe. As outras candidaturas um pouco acima, né? Que você estaria, nesse caso aqui, pela última pesquisa, em terceiro lugar, né? Sim. As logo acima estariam derretendo, como se diz no jargão político. Demerval, nós não podemos confiar nem nas pesquisas que são feitas, né? Tem pesquisa que tem pré-candidato que tem 60%, mas quando se anda na rua e pergunta se aquela que 60 de 10 pessoas, 6 tem aquela definição, não, a população de Parauapebas está totalmente indecisa, né? Tem pesquisa séria rodando, tem pesquisas internas, né? Onde o atual líder da pesquisa cada vez vem diminuindo, porque quando você entra numa pré-campanha, o que você fez no passado de forma incorreta traz as vistas do eleitorado. E isso vem mostrando. Por que o doutor Felipe está crescendo? Saiu de 2,5% agora para 18,7% nas pesquisas deles. Nas nossas, nós estamos muito mais bem avaliados. Mas registrado é o que nós temos, essa daí 18,7%. É porque nós viemos agora sendo visível, porque a população agora está tendo interesse de buscar quem são os pré-candidatos. A partir do momento que nós andarmos nessa cidade, que nós tivemos a oportunidade de aparecer na Ararazul, como eu tive a primeira oportunidade de aparecer na Ararazul, hoje estou aqui na Câmara de Vencedores, daqui um dia eu vou estar lá com o nosso colega Jarbas, mostrando quem é o Dr. Felipe, a população vai ter interesse cada vez mais em pesquisar quem ele é. Se esses 20% hoje que nós temos, né, foi de pessoas que despertaram interesse de saber que é a história do Dr. Felipe. Já tentaram vasculhar de tudo na minha vida. Não encontraram nada que possa desabonar a minha pré-candidatura. E eu estou indo de cabeça leve, fazendo política, sendo bem aceito em todos os bairros, porque aqui no município de Parauapebas eu não fiz mal para ser ninguém. Eu só fiz o bem. Então, aonde eu chegar, conseguir dialogar com as pessoas, a nossa aceitação ela é muito grande. E a nossa tendência, nós continuarmos mesmo empenhados, porque eu estou empenhado nisso, de chegar no primeiro turno, nós queremos estar em primeiro lugar. Isso vai acontecer, porque eu ando pela fé. Doutor Felipe, falar em Ando pela Fé, o livro de Eli é com Denzel Washington e a Mila Kunis, tá? Isso aí. Né? Acho bacana. Bacana. Já vi aquele filme umas 3 vezes. Também, por aí, doutor. E aquele também do Will Smith, Eu Sou a Lenda. Sim, viu? Sim. Com Will Smith. Will Smith. Você orienta as pessoas aí. Muito bom. A tá puxando aí no Netflix. O Renaire, isso aí só assiste série. Isso aí, o Renaire, aí na hora que eu pergunto, Renaire, qual é o nome do filme? Ele não sabe, porque só assiste série, doutor. Aquelas séries de... É ruim que a série não tem fim. A única série que eu assisti foi aquele tal de Lost. Eu tirei muita nota baixa por causa daquele Lost. Ninguém volta para casa. Era só de madrugada, né? E não acontecia nada, todo mundo morria. Só história triste. Doutor, olha, parabéns, tá, pela sua ascensão aí dentro dessas questões que estão sendo levantadas nessas pesquisas. A última foi da Doxa, né, uma pesquisa registrada. É bonito ver alguém com a sua capacidade, com o seu histórico, com a leveza que você está fazendo uma campanha e as pessoas compreendendo. Porque eu imagino que os pesquisadores, quando eles saem na rua, ou seja lá qual for a metodologia, e de repente aparece um nome, que você está em terceiro lugar, né, com possibilidade
de ultrapassar o segundo e ir para o segundo turno. Então, isso é realmente fantástico. E eu, como cristão que sou, acho muito bacana você dizer que tudo isso é pela fé, né? Você reuniu ontem, quinta-feira, com os evangélicos. Como é que você vê esse segmento, né, que é tão importante? E em Parauapebas, o segmento evangélico representa algo aí quase que em torno da metade da população cristã. Como é que você está lidando? Como é que está a sua aceitação nesse meio? Os seus pares lá dentro da sua campanha, que são candidatos, são pré-candidatos a vereadores, muitos deles são evangélicos. Como é que é a sua relação com esse público? Só voltando um pouquinho aqui, Demerval, sobre as pesquisas. Pesquisas internas, feito sem nenhuma parcialidade nenhuma, eu tenho certeza absoluta, com números que temos, que nós estamos em segundo. Mas o importante é o que está registrado, né? Sim, sim. Então, estamos em terceiro com essa ascensão, mas eu sei que nós estamos em segundo. A máquina está bastante desgastada. O pré-candidato que é da máquina é uma sucessão do que está aí. Ele é presidente da Câmara de Vereadores e nunca se rebelou, nunca trouxe pautas, né, que vê-se o interesse da população. Então é uma continuidade do que está aí. E nós já estamos em segundo, isso eu tenho uma certeza, mas o que vale é o que está nas pesquisas registrada, que nós estamos em terceiro, mas estamos muito próximo do segundo e a tendência é de crescimento. Isso é muito bom. Perfeito. Eu sou cristão, sou católico, né? Por muitas vezes as pessoas não podem me ver bem na igreja aqui em Parauapebas, porque eu frequento mais a igreja do município de Jaraguá do Norte, né? Eu trabalho a semana inteira e tal, e eu tenho minha propriedade lá, e sempre eu frequento lá dia de domingo na igreja católica, né, lá no município de Jaraguá do Norte. Mas eu sou uma pessoa cristã que defende os princípios da família, né? Uma pessoa foi criada dentro mesmo das doutrinas da igreja, de catequese. Meu pai sempre foi muito próximo dentro da igreja, desde criança a gente tem essa proximidade. O nosso Deus é o mesmo, né? Do católico ou do evangélico, Católico e evangélico são cristãos, né? São cristãos, perfeito. E eu defendo esses princípios, né? A nossa bandeira partidária é uma bandeira voltada mesmo para defender a família. Eu tenho uma boa conduta no meio que vivo e tenho uma aceitação muito grande. Os nossos pré-candidatos a vereadores, 70% são evangélicos, né? Congregam em distintas igrejas do nosso município, e nós fomos agora convidados para fazer uma reunião, né, junto com os pastores. A aceitação é muito grande, inclusive quase todos os pastores que foram lá são meus pacientes, né, e nós temos já uma certa afinidade. E eu acredito que a igreja também tem que participar um pouco mais da política. Pergunta, doutor Felipe, um cardiologista que atende de esquerda, de direita, branco, negro, gordo, pardo, você não deve se intrometer em política, porque isso pode interferir na sua profissão. Mas chega um certo ponto que a gente tem que se apresentar o problema e participar da política. A população evangélica, ela tem que participar um pouco da política. Tem que falar um pouco, né, de política, não seja no templo, né, no palco, mas nos bastidores nós temos que escolher o que é melhor para o nosso município. Nós estamos em um momento muito importante, onde nós temos que modificar essa estrutura política do município de Parauapebas. E os evangélicos ele têm essa capacidade de conversar, né, com os obreiros, né, com as ovelhas, para falar para que é melhor para Parauapebas. E está tendo uma aceitação muito grande, graças a Deus. Eu acho assim, né, doutor? Se vota, tem que discutir política. Tem que discutir. Você não pode ir lá como uma obrigação apenas, votar e deixar para lá. Você tem que pensar antes de votar, e depois que votar tem que cobrar. Sim. Se vota, tem que participar. Doutor, e os seus pais? Seus pais, tive a oportunidade de conhecer o seu pai, sua mãe. Como é que é? O seu pai foi prefeito, desistiu da vida pública, foi cuidar das propriedades. Como é que eles encaram esse desafio que você está se metendo de novo? Meu pai é um nordestino, né? Minha mãe é goiana. Eles se casaram aqui em Bernardo Saião, próximo a Colmeia.
Meu pai sempre ele foi um ativista, sempre foi um político ativo, quando mais jovem. Naquele momento ele foi candidato lá em Colmeia, no município de Tocantins, no momento que o estado do Tocantins e o estado do Goiás foram separados. Inclusive ele militou bastante com Siqueira Campos, era muito amigo do Siqueira Campos. Ele não chegou à vitória, né? Veio para o estado do Pará, desbravar aqui quando a maioria dos nossos pais vieram, né? Uma região totalmente abandonada de serviço público, e ele viu a necessidade de ingressar na política para melhorar aquela região que ele vivia. Ele é do município de Água Azul, ali em Água Azul do Norte, que era município de Parauapebas. Sentia muitas dificuldades quando ia tentar buscar recursos aqui em Parauapebas para poder aplicar na nossa região. E ele lutou bastante para ter a emancipação do município de Água Azul do Norte. Conseguiu, né? E ele foi o segundo, teve o segundo e terceiro prefeito, né, daquele município, 8 anos ininterruptos. E ele teve uma boa gestão, trouxe o hospital para aquele município, ele conseguiu desenvolver uma nova fonte econômica para aquela cidade, onde nós tínhamos uma bacia leiteira muito fraca, nós tínhamos apenas 2 mil litros de leite por dia. Quando ele saiu, no final da gestão dele, ele conseguiu quase 200 mil litros de leite por dia. Caramba. Lá nós não tínhamos nenhuma outra fonte de renda, ele conseguiu trazer para o município a estrutura para trazer um frigorífico que hoje abate no município mais de 1.200 animais, que é uma das principais fontes de renda. Está desenvolvendo bastante a questão mineral do município, então é um município que ficou economicamente produtivo, né? Só que ele teve a missão dele por 8 anos, viu a necessidade de interromper o seu mandato e não quis mais participar da política, porque o feito dele, né, de iniciar uma nova fonte econômica, melhorar a qualidade de vida do município, então ele resolveu não mais participar, né, de disputas eleitorais. Porque o problema todo dos políticos é tentar manter o poder, né? Famílias tentando manter o poder. Com isso, vai agregando pessoas e grupos que ficam viciados, né? Hoje nós temos uns grandes exemplos. Quando se fala de política do estado do Pará, se fala muito da família dos Barbalhos, Sim, que estão no poder há muitos anos. Muitos anos. E dificilmente isso vai ser interrompido. Por isso que eles querem seguir carreira política. Nós temos um exemplo, é o senador Zequinha Marinho, né? Que entrou como deputado estadual, veio deputado federal, foi vice-governador, senador, né? E vai continuar mantendo, né, na política. Política não é profissão, política é momento. Nós temos que ter profissão. Eu não sou político de carreira, eu sou sendo político. Eu quero ser político por 8 anos e no dia seguinte, interrompendo meu mandato, se Deus quiser, eu quero voltar ao que eu faço todos os dias, que é atender pessoas, cuidar de vidas, né? E meu lazer e minha vida na roça. É isso que eu quero. É isso que meu pai fez, né? Mas ele foi muito resistente à minha candidatura ao governo, porque quando você não tem inimigos, você entra na política, mais da metade do município se torna seu inimigo. Por mais que você não queira. Eu não trato essas pessoas como inimigo, eu trato eles como adversários políticos. perfeito. Né? Então nós temos que levar essa linha de pensamento. Então, que a política, ela traz muitas coisas boas para quem aplica a política, Sim, quem sim. recebe o poder público. Perfeito. Mas para o político, ele escolhe consequências pesadas. Né? E Eu a minha intenção não é... Eu penso exatamente dessa forma, que a política, ela possibilita, né, para o cidadão ter coisas que às vezes só a religião, já que você falou de fé, só a religião provê. Né? Quer ter paz, quer ter tranquilidade, quer ter o pão de cada dia na mesa, quer ter saúde para os filhos, saúde para os adultos, saúde para os idosos. A política, ela possibilita você ter uma casa, possibilita você ter um bairro saneado. Então a política é muito importante. Quem não discute política e vê apenas o lado negativo não percebe que tudo que nós temos dependeu de uma decisão política. Por isso é tão importante a gente ter pessoas diferenciadas para conduzir aí a gestão, para conduzir o legislativo, para governar esse país. Doutor, quero te agradecer por ter vindo aqui. A gente já fez mais de 1 hora, né, Renato? De 1h10, olha só, né? E agradecer você. Se tiver algo que eu não perguntei aqui que você gostaria de falar, fique à vontade.
Eu tenho que falar, Demião, obrigado por essa oportunidade. As oportunidades estão surgindo, né, de acordo com o nosso crescimento. Quero agradecer aqui o nosso amigo Raimundo Cabeludo pela oportunidade de estar na Arara Azul, porque através dessas grandes empresas que você tem um contato direto, né, com a população que às vezes nunca ouviu falar da sua história. Através daqui também a gente vai conseguir ampliar bastante, se Deus quiser, né, sobre essas pautas que nós levantamos aqui. O que eu tenho para falar é que o Dr. Felipe ele veio para Parauapebas, não foi para ser prefeito dessa cidade. Eu vim com a intenção mesmo de trazer dignidade para mim, para minha família, viver bem, porque é uma cidade próspera, onde tem emprego, tem uma qualidade de vida boa, tem um bom ciclo de amizade. A população de Parauapebas é bastante amistosa, aconchegante, é um dos melhores lugares para se ter amigo. Eu já morei em 19 cidades diferentes e não quero ir embora de Parauapebas, porque essa cidade não sei o que tem, mas é uma cidade que é aconchegante, por mais que nós encontramos em situações difíceis no poder público, mas é uma cidade que eu não pretendo sair daqui, porque através daqui eu me tornei o Dr. Felipe. Então, se hoje eu estou nesse momento enfrentando essa batalha, tendo inimigos sem querer, né, é porque nós queremos o melhor para Parauapebas. Se eu estou entrando na política, não é porque a minha filha ela precisa de uma escola melhor do que tenho, é porque eu não preciso de ganhos maior do que eu tenho na minha clínica, eu não preciso de ter o carro melhor do que eu tenho, porque na graça divina, na fé de Deus, no meu esforço, nós chegamos a ser autossuficiente. Mas só que o meio que nós vivemos necessita de alguém, né, que tenha uma história que possa mudar a história de Parauapebas. Nós vamos conseguir mudar a história de Parauapebas, que eu consegui modificar minha vida. Então é possível, né, de não políticos assumir a política desse município e mudar ela. Porque a vida toda os políticos que estão governando a nossa cidade. Então, esse é meu propósito nessa pré-campanha. Eu estou saindo de um ambiente que é confortável para mim, que é dentro daquele consultório, com o meu esteto, com o meu ecocardiograma, com meus pacientes, com as patologias que eu enfrento todos os dias, mas que eu me preparei para poder você identificar e tratá-las, para entrar em um ambiente que é pesado, tem conflitos de interesses, né? Tem muitas coisas obscuras no meio disso, é perigoso, mas, como se diz, eu não tenho medo nem da morte, porque eu convivo com a morte todo dia. Não é que o Dr. Felipe ele não deixa que as pessoas morrem, mas só que o Dr. Felipe atua para que a morte não venha de forma antecipada e precoce. Então nós vamos mudar essa história e vamos tirar esse Parauapebas dentro dessa UTI aí, e ela vai para a enfermaria, vai se reabilitar, depois vai fazer fisioterapia e depois vai estar correndo por aí, jogando futebol aí. Andando com as próprias pernas. Doutor, obrigado, hein? Valeu, Demival, obrigado pela oportunidade. Valeu. Obrigado. Gente, compartilhe esse episódio, manda para a família, manda para os amigos, curte, se inscreve aqui no nosso canal, Câmara de Vencedores no YouTube e nas redes vizinhas. Vamos fazer vários cortes aqui, né, Renato? Você viu? Deu vários cortes, hein? Ficou bom, né? Pessoal, obrigado, hein? Valeu, segue com a gente. Obrigado.